paz do Senhor, meus irmãos. Muito obrigado e que Deus possa nesta noite nos abençoar. Amém, meus irmãos? Hoje é, na verdade, a nossa terceira segunda de primeira, né? E nós estamos aqui para, junto dos irmãos, compreendermos e entendermos aquilo que o Senhor tem para nós. Meus irmãos, na nossa primeira segunda-feira de primeira, o evangelista irmão Kleber, ele falou sobre a pessoalidade e a divindade do Espírito Santo. Na segunda de primeira, o nosso pastor Carlinhos falou sobre a obra do Espírito Santo revelada em seus nomes. Amém? E hoje, na terceira segunda de primeira, ficou para nós falarmos com a Igreja do Senhor sobre a obra do Espírito Santo na vida do salvo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu quero, antes de falarmos com os irmãos sobre tudo que o Espírito Santo pode realizar na nossa vida, a obra do Espírito Santo na vida de cada crente, eu gostaria de fazer uma pequena introdução. Amém? Olha só, meus irmãos, na introdução desse estudo, nesta noite, é bom nós lembrarmos que a obra do Espírito Santo em cada crente, ou seja, em cada salvo, ela, na verdade, começa na nossa conversão. Amém, meus irmãos? Quantos creem assim? Amém? É isso mesmo ou não? Algum irmão possa ler para nós João 16:8. Meus irmãos, eu gosto de um culto bem participativo. Se algum irmão quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Se algum irmão quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Eu vou dizer aqui para os irmãos que se o pastor Eliseu não souber, o pastor Jorge, pastor Carlinhos e outros pastores que aqui estão, nos ajudem. Amém? Mas o importante desse culto é uma troca de conhecimentos e um culto que a gente possa ter uma maior interação. Amém? Fica uma questão mais pedagógica. Amém? Então, meus irmãos, alguém pode ler para nós aí, João 16:8, e quando ele... E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Amém, meus irmãos? Neste processo, nós, na verdade, cada crente, meus irmãos, salvo em Cristo Jesus, ele é apenas um veículo, ou não é assim? Quando eu falo do amor de Cristo, quando eu falo do aspecto da salvação para alguém, eu e você somos apenas um veículo. Agora, convencer alguém é obra do Espírito Santo. Amém? Então, como nesta noite a gente vai falar com os irmãos sobre a obra do Espírito Santo na vida do salvo, é bom lembrarmos que ela já começa na nossa conversão. Amém? É Ele que opera isto em nós. Muito bem, meus irmãos, por que é importante entendermos um pouco essa introdução? Nós temos 3 processos, meus irmãos, que é fundamental para a vida cristã. Então, hoje a gente vai ler algum pouco da Bíblia e falar de tudo aquilo que o Espírito Santo comunica conosco. Mas eu preciso compreender os processos que são fundamentais na nossa vida. Amém? Depois que somos... Ele nos convence do pecado, o primeiro processo que o crente passa é o processo do novo nascimento. Amém? Vocês recordam quando, lá no capítulo 3
do Evangelho de Jesus segundo João. João, então, instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Amém? E aí Jesus precisou explicar para Nicodemos o que era, na verdade, o novo nascimento, né? Então, o primeiro processo, depois da nossa conversão, o Espírito Santo trabalha em nós o novo nascimento. Passamos, então, de uma vida sem Cristo para uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Aí depois o Espírito Santo, comunicando conosco, ele opera o segundo processo. O segundo processo que o Espírito Santo realiza na nossa vida é a nossa regeneração. Amém? Nós somos, então, através da obra do Espírito Santo, regenerado. Aquele que mentia não mente mais, aquele que desfraudava alguém não desfrauda mais, ou seja, toda sorte de pecado que nós cometíamos, uma vez regenerado, não cometemos mais. Amém? Isso é a obra que o Espírito Santo vai realizando na nossa vida. Amém? Agora, o terceiro processo na qual o Espírito Santo realiza na nossa vida, ele é um processo contínuo. Enquanto eu e você estivermos aqui, nós precisamos entendermos esse processo. Por que eu estou, nesta noite, fazendo essa pequena introdução junto dos irmãos? Porque nós vamos ver quantas coisas o Espírito Santo comunica conosco. Mas eu preciso entender o terceiro processo. Qual é o terceiro processo, meus irmãos? Chama-se processo de santificação. Amém? E olha, veja bem, não há cristianismo sem este processo. Não existe como desvincular da nossa vida o chamado processo de santificação. E é difícil, porque às vezes a gente vai entendendo que algumas pessoas vão caminhando, sem entender esse processo. E quando eu não compreendo ou não entendo esse processo, não tem cristianismo. Amém, irmãos? Como é que eu vou dizer sobre um cristão vivo, guiado pelo Espírito Santo, se eu não entendo a necessidade deste processo? E esse processo, ele é tão importante que ele não precede as outras coisas. Eu não estou falando de procedência, estou falando de preceder, aquilo que vem primeiro. Amém? Procedência, a irmã Vanusa é filha da irmã Francisca, isso é uma procedência. Eu estou falando de algo que uma coisa não precede a outra. Por exemplo, Josué, quando ele assume o comando dos filhos de Israel após a morte de Moisés, vocês se lembram qual foi a solicitação de Moisés para aquele povo? Capítulo 3 do livro de Josué, e verso 5, Josué disse para o povo assim: santificai-vos hoje. Não é que ele deveria santificar na segunda porque na terça. Josué está falando de algo precedente, que vem primeiro na nossa vida. Então eu preciso entender que a santificação é algo que precisa estar na nossa vida. Eu desfruto das bênçãos de Deus quando eu entendo esta necessidade. Santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Amém, meus irmãos? Vocês entenderam como é importante entender os processos da vida cristã? Até porque, na elaboração aqui, pastor Jorge participou, irmão Kleber, todos, né? Está dizendo a obra do Espírito Santo na vida de quem? Do salvo.
Se eu não entender alguns processos, irmãos, nós ficamos embaixo de algum paradoxo. Tá? Entendeu? A gente vai vivendo embaixo de algum paradoxo. O que é um paradoxo? É um pensamento, uma preposição de alguma coisa que não é correta. A verdade. Eu crio um paradoxo e vou vivendo sobre isso. Por isso que eu preciso compreender estas coisas. Amém? Então é necessário. Até porque eu disse aqui que o tema de hoje fala assim, ó, a obra do Espírito Santo na vida do salvo. Irmãos, eu posso, veja bem, eu sou salvo e aí um salvo, ele é membro da igreja, instituição desta igreja física que está, e aí logo eu sou membro da Assembleia de Deus do pastor Jorge, né, que é do pastor José Ezequiel da Silva, como poderia ser membro de uma outra igreja, o salvo. E o salvo também é membro do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Então, ele é membro da igreja, instituição, e principalmente membro do corpo de Cristo, que aí então ele se torna a igreja verdadeira. Amém? Isso é o salvo. O salvo é primeiro um crente, porque crê, membro de duas igrejas, a igreja física e o corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Tudo bem? Mas, contrapartida, olha só, por isso que a gente precisa entender alguns equívocos. Eu posso ser um crente, eu posso ser membro da igreja, instituição, e não ser salvo, ou não posso? Primeiro aspecto da vida cristã, da autenticidade da vida cristã. Porque tudo que o Espírito Santo comunica conosco, né? Tudo que o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo na vida do salvo, eu preciso de entender relacionamento. Amém? Ou não preciso? Como é que eu vou conhecer o irmão Carlinhos se eu nunca conversei com ele, se eu não falo com ele, se eu não me aproximar dele? Eu vou até ouvir falar dele, mas eu não vou conhecê-lo. Amém? Eu já li muito a história de algumas pessoas, mas não o conheço. Mas se eu aproximar... Então, crente precisa entender o relacionamento com Deus. Amém? E como que nós nos relacionamos com Deus, meus irmãos? Só tem duas formas de um cristão se relacionar com Deus. Ele se relaciona com Deus através da oração. Na oração eu converso com Deus. Tem até um hino que nos faz lembrar, né? Conta tudo em oração. Então, oração não é reza. Amém? Reza é uma vã repetição. Mas a oração, eu vou dizer para Jesus as minhas dificuldades, os meus problemas, vou falar com Deus. Então, o crente precisa entender o relacionamento com Deus através da oração. Segundo, meus irmãos, o nosso relacionamento com Deus, ele fica mais acirrado, fica mais forte, fica melhor quando eu conheço a sua palavra. Jesus disse assim, errais não conhecendo o quê? As Escrituras, e nem o que mais? O poder de Deus. Então, é por isso que eu preciso amar um culto como esse, a escola bíblica dominical. Preciso entender, porque se qualquer irmão aqui nesta noite levantar e me perguntar alguma coisa, não atrapalha a chamada liturgia do culto. Nós estamos aqui para isso. Mas o culto evangelístico, né, você imaginou se todo mundo ficar levantando? Então nós precisamos compreender. Eu só consigo ter relacionamento com Deus através da oração e da leitura da palavra de Deus. Amém? Bom, já vou começar a dizer para os irmãos, a introdução é rápida. Falei que era rápida, né? Mas olha só, meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos entender algumas situações em que nós impedimos o Espírito Santo de comunicar conosco.
há condições dos hebreus, eles estavam com os seus ouvidos agravados. A pior condições de um crente na comunidade cristã é ter os seus ouvidos agravados. O Espírito Santo fala, comunica e nós não ouvimos, porque o nosso ouvido está agravado. E aí João vai descrever uma figura de linguagem, né? Quando João descreve as 7 igrejas da Ásia, João termina dizendo o seguinte, é uma figura de linguagem, porventura existe alguém que não tem ouvido, mas João termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é isso? Todos nós temos esse aparelho chamado ouvido, esse aparelho auditivo, mas é possível que muitas vezes não somos sensíveis à voz do Espírito Santo. E aí, meus irmãos, o que faz com que o Espírito Santo não comunique com o crente, com cada um de nós? É o pecado? A irmã Vanusa diz que sim, mas João descreve que aquele que não peca já é mentiroso, mas é a permanência no pecado. Amém? Então, o crente ele tem que ser guiado pelo Espírito Santo para não ter uma vida na permanência do pecado. A permanência no pecado, a viver sobre a influência do pecado, faz que nós sejamos distanciados de Deus. O Espírito Santo vai distanciando de nós. E quando o crente tem uma vida na influência do pecado, ele vai tornando insensível à voz do Espírito Santo. Amém? E dentro daquilo que o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo na vida do salvo. Vamos lá então. Dentro desse processo, meus irmãos, o Espírito Santo procura, a primeira coisa na vida do salvo, quando ele entende esses 3 processos, é o processo de santificação. Olha, a primeira coisa que o Espírito Santo, a primeira obra do Espírito Santo na vida do salvo, é desenvolver em nós o caráter de Cristo. Amém? Essa é a primeira obra em que o Espírito Santo começa a realizar na vida do salvo. Ele começa a desenvolver em nós o fruto do Espírito. Amém? E aí, quando nós vamos lá para a carta de Paulo aos Gálatas, nós vamos ver as 9 virtudes do fruto do Espírito. Amém? Então, a gente vai identificando o crente através do fruto do Espírito. Paz, amor, longanimidade, bondade. Amém? Eu preciso entender isso, porque enquanto eu não entendo este processo, nós vamos vivendo uma vida de que forma? Uma vida cristã raquítica. Amém, meus irmãos? Agora, é interessante, né? A gente encontra alguns crentes que vivem na plenitude do Espírito. Amém? Por quê? Porque ele entende aquilo que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Amém, meus irmãos? Continuando a obra do Espírito Santo na vida do crente, ele revela, aliás, ele capacita-nos a distinguir entre a verdade e o erro. Quantos já tiveram esta experiência? Quando o Espírito Santo, ele nos capacita e nós distinguimos entre uma verdade e um erro. Amém? Isso é a obra do Espírito Santo na vida do crente. O Espírito nos orienta, o Espírito nos guia. Essa é a importância de entendermos o perfeito relacionamento com Deus. Amém, meus irmãos? Por isso que eu preciso manter
uma vida perfeita de santificação. Amém? Aliás, o escritor aos Hebreus nos condiciona esse último processo de santificação à nossa salvação. A santificação, na verdade, é a nossa separação do mundo. Santificação se resume nisso. Nossa separação do mundo. Portanto, o escritor aos Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação. Amém? Então, eu preciso compreender. E nessa caminhada de santificação, o Espírito Santo vai nos ajudando, vai nos capacitando. Eu disse que a santificação para os irmãos, ele é um processo na qual eu tenho relacionamento e intimidade com Deus, até chegarmos à estatura de um varão perfeito. Hoje, segunda-feira, aí sim. Amanhã, hoje, segunda-feira, dia 30, é isso, irmã Sandra? Amanhã, terça-feira, 31, através da obra do Espírito Santo, eu estou um pouquinho melhor do que hoje. E assim sucessivamente. E Paulo diz que nós vamos nesta caminhada até chegarmos à estatura de um varão perfeito. Amém? Então eu preciso entender, e o Espírito só relaciona com aqueles que são guiados por ele. Amém? Continuando aí, a obra do Espírito Santo na vida do salvo. Obra do Espírito Santo também torna o crente parte da igreja de Deus. O salvo, meus irmãos, ele não tem como ser desvinculado da igreja. Amém? O salvo, nós não podemos, nenhum salvo se desvincula da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Nós, igreja, nos formamos o corpo de Cristo, no qual ele é o cabeça. Então, todo crente, o Espírito Santo nos torna o crente parte da igreja. Amém? Nessa nossa dispensação, amém? Todos aqueles que entram por Cristo tornam-se membro do corpo de Cristo. E neste corpo glorioso, no qual ele é o cabeça, hoje temos judeus, gregos e toda a parte dos gentios que você possa imaginar. Amém? É por isso que eu sempre digo que a melhor das dispensações é esta, chamada dispensação da graça. Amém? E isto é obra do Espírito Santo para nós. Amém? Batiza-nos no corpo de Cristo. É aquele no qual Cristo também nos batiza. Amém? Ele que nos dá poder e dá para nós o testemunho, para que nós possamos dele testemunharmos. Amém? Ele também, operando na vida do salvo, ele dá para nós os dons espirituais. Amém, meus irmãos? Ele nos concede os dons espirituais. E a igreja, ela é vivificada através dos dons espirituais. Os dons espirituais é para nós. Os dons espirituais é para a nossa dispensação. E isto é também obra do Espírito Santo na vida do salvo, né? E eu estava, só para descontrair, e antes de eu dormir essa noite, estava dando uma proseada com a irmã Ana, ela falou, mas eu tenho tanta vontade de falar em língua. Eu disse para ela, é só buscar, né, irmão Aparecido? É só buscar. Isso é comunicação do Espírito Santo para conosco. Amém? Então, isto é obra do Espírito Santo na vida do salvo. Ele comunica conosco esta importante ferramenta para a igreja do Senhor, que nós chamamos de dons espirituais. Amém?
A edificação da igreja está na oração, no conhecimento da palavra e também nos dons espirituais. Amém? Então, isto ele comunica com todos aqueles que são salvos. Dá visões e profecias. Claro que isto, meus irmãos, está dentro também dos dons espirituais, né? Então, ele nos capacita com visões e dons de profecia. Amém? O Espírito Santo produz em nós o seu fruto. E é interessante, meus irmãos, quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo, todo crente, perceba bem um detalhe, todo crente, quando ele é conduzido, quando o Espírito Santo comunica com ele a obra do Espírito Santo, ele é um crente que vive em paz. Amém, irmãos? Se eu disse para os irmãos, e estou de novo trazendo à memória que ele comunica conosco o fruto do Espírito, eu vivo em paz. Ou não é assim? Não preciso ter, eu preciso ser só guiado e direcionado por ele. E às vezes nós vamos perdendo o relacionamento com o Espírito Santo e a gente vai pegando caminhos porque não somos por ele guiados. Então, quando eu estou em caminhos equivocados, fique seguro de uma coisa, não é obra do Espírito Santo na minha vida. Amém? Amém, irmãos? Ou não é amém? Principalmente para obreiros do Senhor. Se eu estou falando na obra do Espírito Santo na vida do crente, eu preciso compreender algumas condições na qual ele comunica conosco. Ou não é assim? Eu, quanto servo que sou, né, porque aprendemos que na hierarquia eclesiástica, né, dentro do conceito da igreja, quanto mais eu sou promovido, mais eu vou descendo, não é isso, irmãos? Não é isso? Será que eu sou de fato, o Espírito Santo realiza em mim a sua obra quanto salvo? A obra do Espírito Santo na vida do salvo. Deixa eu chegar aqui para os irmãos, porque às vezes nós vamos nos equivocando. Deixa eu chegar aqui para os irmãos e falar assim para os irmãos. É uma técnica que vocês vão aprender hoje a respeito de crente que não é guiado pelo Espírito Santo. Se eu dizer para os irmãos assim que eu quero ser o pastor lá da Janeiro, calma, irmão Carlinhos, e o pastor Jorge não deixa, mas eu quero, é obra do Espírito Santo na minha vida? É obra do Espírito? Não é. Não é. Não é uma comunicação do Espírito para comigo. Amém? É por isso que eu preciso entender, ser sensível à voz do Espírito. Irmãos, alguém pode não corroborar para a obra do Espírito Santo na vida do salvo, mas impedir jamais. Amém? Então, toda pessoa, não, eu quero ser, mas o fulano não deixa, é um homem que vive equivocadamente diante de Deus. Existe uma colocação que Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele usou esse verbo, corroborar. Sejais cheios do Espírito Santo, e Paulo vai falar corroborados em toda a plenitude da graça. A obra do Espírito Santo na nossa vida é realizada segundo a vontade de Deus Pai. Talvez alguém possa não corroborar, ou seja, não ajudar, mas impedir jamais. Amém? Então, nós vivendo na plenitude do Espírito, eu vou entendendo, e aí vou vivendo de forma tranquila, de forma calma, e tão somente esperando a realização da obra do Espírito Santo na minha vida. Produz em nós seu fruto, capacita o crente a viver uma vida santa. Amém, meus irmãos?
a viver uma vida santa. É obra do Espírito Santo na nossa vida. Ou não é obra do Espírito Santo na nossa vida? Ser santo aqui é fácil. Amém? Ser santo no domingo das 19 às 21 é tranquilo, né? Colocamos lá a nossa toga de crente, nos assentamos ali do lado do Jorge, e Jesus é bom, né? Agora, vamos dar uma passeada pelo Tremembé, vai lá na onde nós trabalhamos para ver se somos deveras santo. E a obra do Espírito Santo em nós, ele produz na nossa vida uma vida de santidade, uma vida separada do pecado. Lá na introdução eu disse para vocês que uma das coisas que impede a obra do Espírito Santo na nossa vida é o pecado. Então eu preciso entender a necessidade de não vivermos na influência do pecado. Podemos até esquivar. Ontem ouvimos a mensagem da noite que o rei Davi esquivou, mas ele entendeu e lá no Salmo 51 ele clama por misericórdia. Amém? Acabou o problema. Agora o grande problema é quando nós vivemos equivocado, e aí estamos fora daquilo que o Espírito Santo possa agir na nossa vida. Capacita o crente a viver uma vida santa, liberta o crente do poder do pecado. Capacita o crente a lutar contra o Satanás, armado com o quê, meus irmãos? Com o quê? Armado com o quê? Efésios 6:17, alguém lê para nós. Então, a obra do Espírito Santo na nossa vida vai nos capacitar, o crente, a lutar contra Satanás, armado com a palavra. Efésios 6:17. Amém? E aí, como é que o Espírito Santo vai realizar alguma coisa na nossa vida se eu não conheço a palavra? O que o salmista disse que eu preciso esconder no meu coração para não pecar contra Deus? Palavra, irmãos. Então, nós estamos falando naquilo que o Espírito Santo comunica conosco. Eu preciso conhecer a palavra. Quando nós não conhecemos, fica difícil o Espírito Santo realizar todas essas obras na nossa vida. Amém? Prometo que já vou terminando, meus irmãos. O Jorge falou que tem umas 10 hoje, pastor. Brincadeira, né? Olha só. O Espírito Santo nos dá consolo e também encorajamento. Amém? Obra do Espírito Santo na nossa vida. Ele é consolador e ele nos encoraja. Amém? Quantas vezes ele nos consola e ele nos capacita. A capacidade não vem de nós, a capacidade vem dele. Amém? Ajuda o crente a orar. Irmãos, nos ajuda ou não nos ajuda a orar? E a gente vai observando a Bíblia, todos os grandes e maiores milagres aconteceu depois de um processo de oração. Amém? Desde lá do mundo antigo, né? Depois que os patriarcas levantavam um altar ao Senhor, Deus sempre operava. Depois, quando Daniel tem uma das maiores revelações a despeito do seu povo de Israel e da cidade santa, o que ele estava fazendo?
Ele estava orando quando o anjo comunicou com ele e deu a revelação para ele das 70 semanas de Daniel. Amém? O que a igreja primitiva fazia com muita frequência? Quando Pedro estava no cárcere, o que a igreja primitiva fazia para com ele? A oração, ela não pode ser desvinculada da nossa vida. E às vezes nós vamos vivendo um aspecto de vida de ingratidão, sem lembrarmos da necessidade da oração. Atos 4, 23 e 24, Romanos 8 e 26, meus irmãos, Atos 4, 23 e 24, Romanos 8 e 26. Amém? Romanos 8 e 26. E depois... Judas, verso 20, né? O livro de Judas tem só um capítulo. Então, Judas 20. Amém? Ele é o nosso penhor na redenção final. Amém? O Espírito Santo, ele atua como penhor na redenção final. Faz-nos ansiar pela volta de Cristo. Não faz, meus irmãos? O crente que tem perfeito relacionamento com Deus, o crente que anda na direção de Deus, o crente que caminha com Deus, o Espírito Santo faz ele ter ansiedade, desejo pela volta de Cristo. Você sabia, meus irmãos, que um crente é uma das obras do Espírito Santo na nossa vida? Eu conheci alguns homens de Deus, não vamos citar nome de ninguém, mas algumas pessoas que foram tendo tanta proximidade de Deus, que eles vão não mais sentindo o desejo deste mundo. Isso aqui, nada para eles tem mais valor. E eles vão tendo uma ansiedade tremenda pelo arrebatamento da igreja do Senhor. Isto é obra do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Tudo que nos interessa, o nosso assunto é os céus. E aí, através da obra do Espírito Santo, nós vamos cantando: ó, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Amém? Meus irmãos, olha só, vivifica o nosso corpo mortal. Amém? Ele vivifica o nosso corpo mortal. O Espírito Santo, ele comunica os anseios pela eternidade com Deus na vida de cada crente. Paulo, quando vai concluindo a carta aos Filipenses, Paulo diz o seguinte: mas a nossa morada está nos céus. Embora Paulo ter duas cidadanias, Paulo tinha uma dupla cidadania. Paulo tinha a cidadania romana e também era hebreu. Mas depois da ação do Espírito Santo na sua vida, o Espírito Santo comunicou com ele um anseio pelos céus. Mas a nossa cidade está nos céus. Amém? Que Deus em Cristo possa abençoar a igreja, abençoar a cada irmão. Olha só, meus irmãos, a ação do Espírito Santo na nossa vida, para nós finalizarmos, é fundamental
para cumprirmos o papel de verdadeiros adoradores. Amém? Se lembra do diálogo de Jesus, lá no capítulo 4 de João, com a mulher samaritana? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, isso é uma ação do Espírito Santo na vida do crente. Quando Jesus ensinou sobre este assunto, falou de um rio de água vivas que fluiria do interior daqueles que crescem. E ele se referia ao Espírito Santo. De fato, o Espírito glorifica Jesus. Sua função é revelar-nos o coração de Deus, levando-nos a uma verdadeira adoração. Amém? Ele ensina e também nos guia. Amém? Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os irmãos, e que nós possamos, a cada momento da nossa vida, estabelecermos sempre um bom relacionamento com Deus, para que Ele possa comunicar conosco a obra do Espírito Santo na vida do salvo. Amém? Sem a presença do Espírito Santo, não temos vida em nós mesmos. O que produz no crente a vida é a presença do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Muito obrigado a todos. Deus abençoe a igreja e vamos caminhando e aprendendo com Jesus. Pastor Jorge.